Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point Podcast, canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti, eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, meu irmão? Fala feijão, fala galera, caderno e caneta na mão, bora falar de voleibol e muito mais. É isso aí, hoje a gente tem um convidado super especial, um cara que vem desenvolvendo um trabalho aí no Adulto do Pinheiros espetacular. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Duda Nunes. E aí, Duda? E aí, beleza, Feijão? Beleza, Peter? Tudo jóia? Beleza, tá tudo certo, meu irmão, tudo ótimo. Muito obrigado mesmo. Valeu por destinar esse tempinho aí no meio da sua temporada. Sei que você acabou de sair do treino, tá na correria aí, tá no meio da Superliga, né? A gente tá gravando isso dia 25 de novembro e o bicho tá pegando, né? Como é que tá? Como é que estão as coisas por aí? Cara, tá corrido, né? A gente teve aí 6 jogos contra os as 6 principais equipes. Eu falo que a gente, dentro de um mesmo campeonato, a gente começa uma outra fase aí com os adversários diretos. A gente tem jogo no próximo sábado contra o Mackenzie, um jogo pegado também, a Superliga, acho que vocês estão acompanhando aí, cara. A cada ano que passa, mais equilíbrio, mais, assim, o detalhe faz toda a diferença. Vamos lá, vamos brigar. É, é isso aí. Boa, e durante esse episódio a gente vai falar mais em detalhes sobre esse processo aí de vocês, mas antes eu tenho que dar um recado do nosso patrocinador. Você sabe que a gente é chique aqui, né, Duda? Então, cara, se você um dia se cansar aí do Brasilzão e quiser morar nos Estados Unidos e investir os seus milhões que você tem ganhado aí como técnico, você pode procurar a Nexus Next, que é nosso parceiro aqui, que é uma empresa especializada em migração para os Estados Unidos. Entre em contato com o Lucas Negrinho através desse QR Code que vai ficar na tela o episódio inteiro e tente descobrir quais caminhos dentro dos quantos caminhos, Peter Bristotti? 187. 187 possíveis caminhos para vir para os Estados Unidos, Duda. Então, se você quiser, a gente tem feito esse anúncio aqui, o Peter mete essa voz de locutor 187 toda vez. Virou tradição já. Hum, Mas entre em contato com o Lucas Negrin, que ele vai te dar uma assessoria completa. Fala que você viu esse recado lá no Set Point Podcast. Ele vai te dar uma atenção especial. Então, vamos lá. Eu estava procurando o currículo do Duda aqui, ó, e tem vários times de muita expressão aqui. Então, o Duda começou lá no, lá no Mackenzie. Ha! Vou falar disso aí, ó. A gente vai falar do Claro, esporte claro. universitário, é outro que vem aí, ó, de uma história no esporte universitário de São Paulo. Fomos arquirrivais por um tempo aí, né, Duda? Eu Sim, lá na sim. engenharia, o Duda na biomedicina, como é que chamava o time lá? Bioexatas. Bioexatas, desculpa aí, pessoal do Mackenzie. Na Bioexatas, a gente teve batalhas épicas lá na época do Mackenzie e também fomos técnicos da Liga Mackenzie ali no mesmo tempo. Trocamos tem muitas alguma ideias. coisa dessa galera que vem do universitário, hein, cara? Cara, olha, a gente vai falar disso, Quanta hein? A gente vai gente, falar disso. A gente vai né? começar a nossa conversa por aí, mas deixa eu falar do currículo do Duda aqui. Aí ele foi lá pro Bradesco, na época era Finasa ainda, né, Duda? Sim, mas antes eu passei no Centro Olímpico, no Centro masculino. Olímpico, verdade, Centro Olímpico. Centro Olímpico, Putz, me desculpe aí, pessoal do né? Centro Olímpico. O Duda teve uma passagem legal lá pelo Centro Olímpico, masculino, depois foi para o Bradesco, aí foi técnico de seleção paulista há muitos anos. Lá no É, Bradesco que o Duda começou a descer a porrada em mim, eu nunca ganhei do Duda. em Nunca você, ganhei. em você, Ah, em mas ó, mim, o time era bom, o time era bom. todo mundo que passava pela frente, velho. Nunca É ganhei louco. do Duda, bicho. É, posso te dizer que quando ele estava no Brasil, eu também não. Tive a honra de ganhar do Duda em outras circunstâncias, mas no Bradesco, meu amigo, só tomamos porrada. Eu ganhei uma vez o Bradesco na semifinal de estadual. Uma vez. Aí o Duda teve uma primeira passagem lá pelo Minas e como assistente técnico, depois foi técnico do Curitiba Vôlei lá, head coach também do São José dos Pinhais, que era o mesmo projeto, né, Duda? Não, eram projetos diferentes. Aí ó, São ó o José dos feijão, Pinhais. feijão viajando aqui, desculpa. Não, mas a gente está aqui para isso, Feijão. Então, São José é uma cidade do lado de Curitiba, né? Todo mundo até fica meio
da vida, que o aeroporto lá é em São José dos Pinhais. O pessoal fala que é o aeroporto de Curitiba. São projetos diferentes, mas, cara, dois projetos bem legais. Show. Aí teve uma segunda passagem pelo Minas, em 2021, 22. Depois foi head coach do Brasília Vôlei, tem uma passagem lá no Brasília. Desde 2023 está no Pinheiros, lá no Esporte Clube Pinheiros, que é um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Duda, vamos começar por essa passagem pelo universitário, cara, porque eu acho que é interessante a gente falar aqui. A gente teve o Denis a semana retrasada aqui com a gente, o Denis Faust, que também foi meu técnico na FMU. A gente conversou com o Paulinho, que também foi técnico universitário. A gente conversou com várias pessoas aqui que tiveram passagens pelo voleibol universitário, que no Brasil é um é bem amador, porém ensina muitas lições pra gente. Como que foi esse começo aí no, no vôlei universitário? O que esse meio te ensinou para a sua profissão aí no futuro? Bora. Essa porra tá travando. Estamos te ouvindo, Duda. Manda bala. Alô? Não estamos, não. Estamos com um pequeno probleminha aqui no nosso querido Zoom, mas vamos lá, estamos de volta aí depois de uma pequena pausa aí do nosso Zoom, mas Duda, fiz a pergunta para você do universitário. O que esse meio te ensinou aí como técnico de voleibol? Cara, você que conhece bem o universitário também sabe que o quanto a gente tem que pensar rápido, resolver problema com pouca coisa ali, né? Uhum. Então, ele faz com que você não espere só que bons jogadores resolvam o problema. Você precisa colocar central para fazer ponteiro, ponteira para jogar de levantadora, né? Eu tinha um time na Bioexatas que, cara, eu tinha 7 jogadoras, com menina que às vezes nunca nem jogou, então você tinha que ali resolver problema. Eu acho que isso força a gente a pensar em resolver as coisas o tempo inteiro. É muito fácil, você tem ali 4 ponteiras, 3 centrais, né? Cara, você troca uma pela outra, tudo bem. Quando você está no universitário, tudo diferente, tudo diferente. Você tem um ambiente, às vezes, muito hostil, você sabe disso, né? Verdade. Que, você tem uma posição ali que, como eu posso dizer, a torcida fica dentro da quadra, né? Você já passou por isso também. Sim, Você tem arbitragem. milagrosamente, Duda aparece numa outra sala com outro fundo. Cara, é um mágico, velho. Impressionante. Tivemos pequeno probleminha no Zoom, mas resolvido já. E vamos voltar na pergunta do universitário, Duda. Você falou lá que você tem que pensar rápido, resolver os problemas com os poucos recursos que você tem. E aí falou das meninas que estavam, é, que podiam fazer várias funções. E aí manda bala. Cara, esse sair da caixa, né? Que acho que é o importante no universitário. E ao mesmo tempo, cara, a gente jogava contra equipes muito fortes, né? Você teve lá um período, eu fiquei no Mackenzie durante 13 anos. E aí eu joguei contra alguns Caraca. técnicos que talvez vocês conheçam. Joguei como técnico, Jorge Edson, foi técnico da Essa, engenharia. verdade, verdade. O, Eu con- substituí o Jorge Edson. ó, joguei contra o Kiviek, ele era da Marquinhos, tecnologia, até que é né? E verdade. aí tem outros, o Serginho, que hoje está no Serginho, masculino, lá verdade. estava no Bahrein, não sei se ele está ainda, que foi muito tempo do SESI. Então, assim, cara, técnicos bons, né? Um dos caras que me colocou no vôlei, que foi o Fábio, o Brogini, né? Uhum. Que também trabalhou com o feminino na época do São Paulo, há muito tempo atrás. Então, cara, posso chamar de maleabilidade de você estar, cara, você não tinha 2 olhos, 2 ouvidos, tinha que ter 4 olhos, 5 ouvidos, É verdade. tentar entender tudo o que estava acontecendo ao redor, justamente para tentar resolver o problema, cara. Então, isso faz com que você observe muito mais, procure muitas brechas na equipe adversária. Então, você vê que o universitário, às vezes, você ia com a menina para o saque, que ela não sabia nem jogar, mas ela conseguia sacar aquele curto na 2.
talvez seja o único saque que ela tem. E, É o cara, único que ela tem força para fazer. e dava resultado, cara. Então, essa possibilidade de você achar caminhos, isso me ajuda hoje no alto nível, no alto rendimento. Então, cara, é um baita de uma escola, né? Você ter que sair daquele padrão, né? Tenho isso, a central ataca isso. Cara, eu jogava com meia bola no meio, e a menina não atacava uma bola, largava todas, né? Campeã de largada e fazia ponto, cara. Então, você Tem que enxergar fazer o jogar, jogo, né, cara? Tem que fazer jogar. você enxergar o jogo, né? Saber as necessidades e vai lá e, cara, e a gente conseguiu uns resultados até legais, cara. Conseguiu uns resultados Ó, bons fazendo vamos falar, dando esses truques aí. O universitário é e uma baita de uma escola. Não baita tem, escola, também concordo. E tinha o Renan lá no time masculino, que era líbero na liga, né? Era meu líbero na liga, e ele era um baita de um atacante, um menino pequenininho, mas muito habilidoso. Então tinha muito disso também, né? Um cara que lá no Mackenzie tinha as atléticas, né? Cada atlética tinha o seu time e tinha a seleção de todas as atléticas, que era a Liga Mackenzie. E aí tinha várias dessas situações do cara jogar numa posição na Atlética e aí para ir para o time da Liga e jogar numa outra posição. Era muito, muito legal esse universo. E você teve um baita sucesso na base também. Lá no Centro Olímpico também tivemos fortes, treinou muita gente boa, e depois no Bradesco também, muitos anos ali é, ganhando títulos, formando muitos atletas, né? Como que foi essa passagem pela base? cara, eu vou ainda ficar um pouco no universitário, porque eu consegui entrar no Centro Olímpico, porque eu jogava, né, contra o Fábio, que era técnico da LEP na época, e o Fábio era o supervisor do Centro Olímpico masculino. E eu tinha recém feito uma cirurgia de joelhos, e me tratei lá, né, que a Escola Paulista tem um setor de fisioterapia muito bom no Centro Olímpico. Aí passava, olhava assim, falei, caramba, né? E aí, um determinado dia, eu fui lá, bati na porta do Fábio. Fábio, cara, posso vir pegar uma bola aí? Como é que funciona? Aí ele falou, cara, eu tenho um time aqui pré-mirim, masculino, e só que não tem salário. Eu falei, começo quando? Hoje mesmo, amanhã, né? E aí ele falou, cara, a gente vai federar esse time. E aí eu lembro que eu entrei em maio, né? Não fiz nem a primeira parte da equipe. Fui com o pré-mirim masculino, aí fui para o mirim masculino, né? Deu um trabalho, saiu, fui para o mirim. Aí o Fábio foi ser sócio supervisor, o Serginho, que era técnico de infantil, foi para o infanto, eu fui para o infantil. E nesse ano a gente conseguiu trazer o Tiaguinho, o levantador que hoje está no Zagueiro, SESI. levantador. Ele veio lá do Nordeste. E, cara, eu lembro que a peneira foi engraçada. Veio ele e o irmão dele, né? O irmão dele, um jogador mediano, bonzinho. Aí, quando o Thiaguinho, cara, tocou na bola 2, 3 vezes, magrelinho, né? Aí eu falei, caramba, o moleque é diferente. Aí teve um lance muito específico, cara. A gente colocava ali, fazia uma rede masculina, né? Colocava para jogar. Aí ele saltou num bloqueio, cara, o cara atacou para diagonal, uma defesa, ele saiu andando, sem brincadeira, ele saiu andando para fazer o contra-ataque, parou, olhou para o bloqueio, saltou, levantou a bola. Eu parei na hora, né? Pode parar, para tudo. Ensina aqui, moleque. Não, 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 senta aqui, vai que ele se machuca, meu Deus do céu. Aí sentei ele do lado, saí da quadra, fui para a quadra, que era infanto na época, né? Infantil infanto, né? Não era o sub-19, sub-21, essa coisa toda. Sim. Você também é velho, viu, Feijão? Você vai entender o que eu estou falando. Eu tenho um pouquinho mais Total, novo, então não tem muito disso, não. Eu vou colocar o fio aqui. Pô, tá muito obrigado, muito obrigado, muito E obrigado. aí, Mas eu sou da época do infantil, infanto, juvenil, também. mirim pra mim. E aí, cara, o que que eu vou ficar me balançando aqui que eu tô colocando para carregar, tá? Tranquilo. Aí eu fui até a quadra do Serginho, falei, cara, eu não sei o que você vai fazer, mas você pode passar o irmão dele agora na peneira. É pacote, né? É um pacotão. Por favor, né? E aí, cara, foi me desenvolvendo ali até o ponto de, com esse infantil, conseguir ganhar. Eu até dou uma zoada, eu vi o podcast do Silvio também, né? Eu dou até uma zoada no Silvio, que eu ganhei do Pinheiros aqui dentro, um campeonato paulista, cara, um time que devia bater no ombro dos caras, assim, mas o Thiaguinho fora de série. E uma outra coisa legal que aconteceu comigo no Centro Olímpico, eu era técnico do Pré-Mirim, e não sei por que cargas d'água, né? O Fábio, acho que confiava no trabalho, estava lá 3, 4 meses,
e ele não pôde ir num jogo do Infanto, que ele era o técnico do Infanto. E a gente foi jogar contra Salto. Era o Alexandre, se não me engano, técnico de seleção Era um brasileira. timaço na época. Salto tinha um time absurdo. E o Wallace era central desse time, né? E eu fui para esse jogo. Cara, primeiro set, eu fui como técnico, né? Que o Fábio não pôde. E aí, eu como técnico de pré-mirim, aí eu, cara, mexi. Falei, Wallace, você é o oposto, você não é central. Aí foi quando, cara, coloquei o Wallace ali de oposto, ele deu bolada pra caramba, ele até tinha uns cabelinho de trancinha e tal. E, cara, Centro Olímpico era outra coisa boa, né, que deu para aprender lá, que eu era o técnico, eu era o preparador físico, muitas vezes psicólogo, né, cuidava de tudo, então, cara, chegava ali, arrumava rede, e eu acredito que todo mundo tenha que passar, cara, tem que passar por isso. Eu tive a sorte de passar do pré-mirim ao infantil na base do masculino, e depois no Bradesco, do infantil para cima. E não que o cara não possa ser um bom técnico, pelo amor de Deus, trabalhando só com adulto, mas o cara que não passou na base, ele não, né, ele não tem Falta o... uma coisa, né? Falta um Falta temperinho. uma. Não, cara, Primeiro que quem trabalhou com base tem aquela paixão, né? Você cuida do detalhe, você... não que, de novo, que quem esteja só no adulto não tenha passado por isso, mas falta, né? Se você não tem... O nome já acho que já é bem sugestivo, né? Base, É né? verdade. Então, é a base. É Você base. tem que ter passado ali. Eu, cara, Centro Olímpico foi uma baita escola. E quando eu fui para o Bradesco, eu peguei um universo diferente. Só que, para chegar no Bradesco, eu peguei o último ano de Finasa, né? 2009. Hum, Para chegar no Bradesco, eu só consegui chegar pelo trabalho que a gente conseguiu desenvolver no Centro Olímpico, e a Irma era das turmas de formação do Centro Olímpico. Sim. Uhum. Então foi lá que ela me viu e acabou me convidando, né? Eu lembro até a frase que ela falou: Ô menino, você já pensou em trabalhar com o feminino? Né? Eu falei: já, nunca tinha nem pensado, né? Mas a Ah, oportunidade está ali, Olha essa. lógico. você primeiro O cavalo aceita. passou, o cavalo passou prontinho para você montar. Você primeiro aceita e depois você vê como é que você faz, né? Primeiro você Exatamente. aceita, depois você vai falar, peraí, deixa eu dar os meus pulos agora. É isso mesmo. E aí, de 2009 a 2016, cara, eu lembro que eu entrei no infantil, no próximo ano eu já fui para o infanto, fiquei 2 anos no infanto, 2012 eu assumi o juvenil, e com essa coisa de não ter mais o adulto, o juvenil era uma equipe que disputava, isso é engraçado, campeonato adulto de primeira divisão, Liga Nacional na época, que era a Liga B, o campeonato estadual, né, que você tinha. Então era, cara, e com metade do time, quase metade do time infanto, e as meninas ainda rodavam infanto. Em 2012 eu tive um desafio legal, né? Porque em 2009 eu entrei no infantil, e a Irma chegou para mim de 2011 para 2012 e falou: "Você sobe para o juvenil, só que eu tenho um desafio para te fazer. Você quer ser o técnico do infantil também?" Aí eu falei: "Vou, mas por um ano." E aí, nessa época, eu era técnico do infantil, assistente do infanto, técnico do juvenil, que disputava o campeonato juvenil, adulto de primeira divisão, Liga Nacional, né? Hoje o meu, Levou a caminha para dentro do Bradesco. Levou a hoje o meu, cama. E nas horas vagas ele vivia. eu lembro que eu tinha uma comissão boa também, era eu, o Biro, Irã. O Marcelo que está aqui comigo hoje no Pinheiros, de assistente, o Renato, preparador físico, que hoje é do Praia da Pra seleção, praia. e o Ricardo Amêndola, Uhum. foi o ano que ele entrou, e ele era técnico do Mirim, era meu assistente do infantil. E, cara, a gente ficou 50 e poucos dias sem folga. Não é assim, vai folgar um sábado ou um domingo. Quando não estava com a categoria, estava com a outra, estava viajando com a outra. E, e assim, né, eu não sei, eu sou apaixonado pelo processo, né? O processo me deixa fascinado do dia a dia do trabalho, da sessão de treinamento, dessas coisas. E aí, cara,
passaram 30 dias, passaram, cara, e ok, né? Então, esse ano 2012, para mim, foi bem puxado, mas, cara, de aprendizado, de situação que você passa. E eu tinha um time, como posso falar? O Bom Bradesco pra cacete. me proporcionou isso, cara. Eu tive a oportunidade de trabalhar com que hoje a Superliga está aí, né? Eu peguei a geração de 92 por aí, que é Larissa Gongra, Ellen Vilas Boas, aí depois 93 que veio Sonali, Juma, aí 94 que veio Valquíria, né? Todo mundo que tá hoje. E aí eu fui no Bradesco até a geração 2000, né? Então Jaqueline, Diana, né? Diana, que é seleção brasileira, e, cara, e assim vai. Então eu peguei gerações Menina aí, boa. Muita menina boa. uma janela, um gap aí de 7, 8 anos de gerações que estão agora, né? Umas mais experientes, outras mais novas. Então, cara, essa escola de Centro Olímpico barra Bradesco, uma estrutura incrível do Bradesco, né? Acho que eu assisti vários podcasts de vocês, todo mundo falando da Irma, né? O quanto ela foi importante para o desenvolvimento do voleibol no Brasil. Cara, eu levanto as mãos aos céus e agradeço que, além de ter trabalhado tantos anos com a base, masculina e feminina, ter tido tantas pessoas e atletas que me ajudaram e eu consegui contribuir de certa forma. Então, cara, a base, tanto que aqui no Pinheiros tem a base, todo joguinho eu tô ali, ó, sabe? Espionando, espiando, vendo quem tá, o que não tá, o que eu posso aprender ali, porque, cara, base é uma das paixões. Ah, que legal. E eu quero destacar 2 coisas aqui legais. Primeiro, lá no seu começo no Centro Olímpico, o seu trabalho era voluntariado, certo? E lá era Sim, assim mesmo. Olha aí a importância, de novo, galera, de voluntariar o tempo e aprender, né? Ter essa fome de aprendizagem. E no Bradesco, depois, lá no final da carreira na base, né? Da sua passagem pela base, a estrutura que o Bradesco tinha e que infelizmente acabou. Né? Mas vamos lá para o adulto, Peter Bristott. posso só fazer Você uma pode vírgula aí, fazer o que que você quiser, meu irmão. Fica à vontade. esqueci de falar uma coisa. Eu tive, vamos chamar de sorte, ao mesmo tempo querer fazer as coisas. Na época que eu estava no Centro Olímpico, a diretora era a Paula, a Magic Paula do Magic basquete, Paulo, certo? né? E o Centro Olímpico ele tinha uma parceria com a Gama Filho. E, cara, outra coisa que eu preciso agradecer muito ao Centro Olímpico, Fábio, Paula, é que com essa parceria eu consegui estudar demais. Eu sou meio um viciado pelo Boa. estudo, né? E aí eu não tinha condição de pagar. E eu lembro que eu chegava para Paula, Paula, posso fazer os cursos? Eu falou, Duda, só espera um pouquinho, que isso é para o pessoal que é concursado, porque eu fiquei aquele primeiro ano como voluntário, depois eu consegui um cargo em comissão, vocês vão dar risada. Eu era auxiliar de manutenção com desvio de função para técnico de voleibol. Olha. Aí eu conseguia Uau! pagar algumas contas. E, cara, ela falava, tudo bem, Duda, espera um pouquinho, porque aí o pessoal não fez, você se inscreve lá no final. E esses cursos eram no período de férias, julho, janeiro e fevereiro. E aí eu chegava no último dia e a Paula, vai, me passa a lista aí, que curso quer fazer? Eu falei, todos que eu puder. E aí eu entrava nessas férias das 8 ao meio-dia em um curso, quando era curso de 4 horas, da 1 às 5 em outro, das 7 às 11 em outro, então eu passava as férias todas eu fiz durante 2 ou 3 anos, e eu consegui fazer 70 e poucos cursos de graça, cara. Legal. Uau! Pra você ter ideia, eu fiz síndrome metabólica com 3 profissionais diferentes para tentar entender um fisiologista, e aí eu falei, cara, não, quero mais, né? Quero mais, quero mais, quero mais. Aí eu consegui a pós de fisiologia do exercício nesse mesmo sistema, sem pagar. E aí eu falei, não, peraí. Se eu estou fazendo essa, eu lembro que eu fazia de segunda à noite. Era rodízio do carro, então eu chegava antes das 5, ficava meio que dormindo no carro ali para poder fazer, né, acordava muito cedo. E eu falei, não, aproveitei e vou fazer a pós de vôlei. Eu fiz a pós de vôlei junto. Então Ah, fazia de segunda a uma e de sábado a outra. E, cara,
E vamos, porque além do voleibol, né, apesar desse tamanho todo aqui, eu consegui jogar um período curto, mas Jogava bastante. muito, hein? Jogava muito. Eu joguei contra você. Na E aí, várzea. cara, eu falei, eu preciso ser o melhor preparado possível, né, para poder. E aí eu fui estudar, aí apareceu uma extensão em biomecânica na musculação, não, também quero. Então eu tenho que agradecer ao Centro Olímpico e a Paula, né, porque na época que eu fiz a pós-graduação em voleibol, me deu o nível 3, Verdade. Ah, né? E aí eu fui fazer o nível 4 depois, mas, cara, boa parte do meu conhecimento específico para algumas coisas, cara, eu fiz até um curso lá que é engraçado isso. O nome do cara é Steven Fleck, e ele estava desenvolvendo aparelhos de musculação para o pessoal para a NASA, porque o pessoal queria ir para Marte, e o problema não era aí, né? O problema é você ter condição física, condição atlética para poder pilotar a nave para voltar. E aí, cara, eu falei, cara, que curso maluco, vou fazer. Né? Eu quero entender a fome do pura. por quê? E aí esse negócio que me carrega, sabe? Eu quero, não, mais. E aí eu É um. tenho que agradecer ao Centro Olímpico e a Paula demais, porque A esse gente vai falar conhecimento. junto. O que, que ele é, Peter Bertossi? Segundo o É Fábio Correa, mais um membro do grupo Nerdola. e mais um Ixi, fuçador, mais um Mais um fuçador, fuçador. Mais mais um um fuçador. fuçador, sensacional. Olha que puta lição, cara, Pra, sensacional, pra Duda. quem não sabia, Duda Nunes é outro Nerdola. A gente já tem aqui É, alguns. graças a bom. Deus, cara, graças a Deus. E é uma, é bem comum as pessoas que têm sucesso ter essa fome de estudar, né? Então, mais uma lição aí para nós. Espetacular, espetacular. Duda, quando você começou, e essa é uma pergunta que a gente sempre faz pra galera, a gente sai da universidade com várias certezas, né? Várias dúvidas e tal. Mas a gente sempre se espelha em profissionais que já atingiram um certo sucesso, né? Então, no começo da tua carreira lá, quando você começou todo esse trabalho voluntariado e tal, no universitário, quem eram as suas referências no começo da tua carreira? Cara, é um negócio esquisito, né? Eu não sabia o porquê ainda. Teve um Mundial no Brasil em 1990. Uhum. E foi o ano que eu joguei no Clube Atlético de Piranga e depois joguei em Mogi. E eu gravei em VHS todo aquele campeonato. Não passava pela minha cabeça, tinha, né, 16 anos na época. E é, é, eu gravei na minha cabeça até as falas da narração. Legal. E, e aí eu via o Bebeto ali sentado, né? Foi o começo de carreira de Marcelo Negrão, com 17 anos, né? Maurício. E aí, cara, eu fui vendo aquilo e eu também tive a sorte, em 96, quando eu comecei a faculdade, 2 dias depois que eu comecei a faculdade, eu já comecei a trabalhar. Eu não precisava de um estágio após 2 anos, né? Você podia começar a trabalhar no primeiro dia. E eu comecei a trabalhar justamente com ginástica e voleibol. E tinha um coordenador lá, foi engraçado. Duda, você começa, porque eu treinava naquele centro educacional de prefeitura. Cara, você começa amanhã. Beleza, fui no outro dia, 7 e pouco da manhã, só que ele não estava lá. Era você e você. Se vira. E aí, cara, eu fui tentando desenvolver, pegar um pouco de cada pessoa de áreas diferentes, né? Então, acho que a primeira pessoa que me inspirou, e eu não sabia ainda o porquê, foi o Bebeto, né? Apesar de não conhecer assim, a fundo, aí depois, claro, veio o Zé Roberto ali com aquela seleção masculina, e aí eu comecei a consumir a questão técnica e tática do negócio, porque eu via como eu jogava, eu tentava fazer algumas coisas parecidas. Então, o Tandy saltava de um lado e virava o braço para o outro. Cara, vou testar essa porcaria aí. E aí você foi meio que, você via um monte e tentava tirar tudo de todos, né? Então, hoje eu acredito que se eu pegar e começar a ver o jogo, que naquele ano, em 90, transmitindo até na Gazeta, cara, eu consigo ainda reproduzir algumas falas, porque eu assisti 1 milhão de vezes. Então, eu acredito que você se inspira, assim, em alguns técnicos, né? A gente tem no Brasil técnicos vitoriosos, assim, não tem nem como falar, mas eu também me inspirei em muitos jogadores, vendo o cara jogar. Pô.
né? Cara, como é que esse cara consegue desenvolver isso? Como é que ele salta para um lado e vai para o outro? Né? E eu fui agraciado de ver jogadores, naquela época muito mais do masculino, né? De Jorge Joel Despen e blá, blá, blá. E aí, de repente, aparece o Marcelo Negrão novinho, e tem o Maurício, e aí aparece um Tandy, logo depois vem Giovani, Giba, e aí ele dirigido pelo Zé Roberto, alguns depois pelo Bernardinho. Fala, cara, esse mix de informações, cara, abre não o ouvido, né? Você tem que abrir a cabeça, cara, para as coisas entrarem assim, né, de enxurrada. Então, eu acho que a influência, a minha, eu não consigo deixar uma influência só, Hum, né? Então, você tem técnicos bicampeões olímpicos, aí você tem a Irma, né, que me influenciou muito, aí você tem o Fábio, que tinha o jeito dele, aí hoje eu vou e assisto um jogo do Gordo, por exemplo, cara, isso aqui é legal. Então, eu tento sempre estar aberto, independente do título, do nome, Cara, eu gosto de não fechar uma coisa, e sim... E aí eu tive a sorte, no meio do caminho, de trabalhar com o Stefano, né? O Lavarini. Cara, hum, aí você fala, ele é um super técnico? Eu acho ele um super técnico, mas ele é duas vezes mais e melhor como pessoa. Então, eu também não dissocio ali técnico, pessoa, ser humano, profissional. É um conjunto, né? Sim, não tem como É, destacar essas não duas. dá para desmembrar isso. Então, quando eu não Exato. consigo falar, eu vou ser muito injusto se eu falar, a minha influência foi essa. Cara, tem tanta gente com tanta coisa boa que quando você fecha, parece que você já sabe tudo, sei lá, parece que já aprendi, é esse o modelo. Cara, você trabalha com pessoas. O seu modelo, ele cara, uma coisa que vai mudando. Homem, mulher, que você trabalha com um naipe, uma categoria. Por isso que eu sempre quis tentar ter uma base de conhecimento a melhor possível. E aí você vai lá, abre aquela caixa de ferramentas e fala, para essa pessoa aqui, isso aqui eu acho que é mais legal. E quantas vezes você erra pegando a ferramenta errada? Aí hum. você guarda aquela ferramenta de novo, fala, vou lá pegar um alicate agora. Puta, né? Então, eu acredito que eu não tenha uma, duas pessoas esperadas. Eu quero beber Ah, das fontes que me aparecem. uma porrada de gente, vamos falar assim. Ah, eu acho que é Cara, legal você isso. levantou uma bola perfeita aqui, assim, ó, pra minha próxima pergunta, e eu já vou colocar 2 em 1, hein. Vamos colocar base e adulto no mesmo na mesma sacola. Eu quero saber agora como é que você enxerga o jogo de vôlei. Então, a gente sempre fala aqui, né, Feijão, se você estudar vôlei, tem livro que vai dividir o jogo em 7 complexos. Eu gosto de deixar bem simples, né, ou você tem a bola pra sacar ou você não tem a bola pra sacar, ou você tá no side out ou você tá no break. Eu prefiro deixar simples, mas eu trabalho com base, né. Então, como é que o Duda enxerga o jogo de voleibol? Quais são pra você, Duda, os principais momentos do jogo? A gente já conversou e eu já conversei com muitos técnicos que enfatizam side out muito mais do que breakpoint, outros técnicos que acreditam mais num equilíbrio com uma leve, preferência, não preferência, mas uma leve, um pouco mais de importância no side out. Como é que você e aí a parte de estratégia ofensiva, defensiva, como é que os times do Duda jogam, hoje? Se você tem um modelo elementar que você vai ajustando, ou como é que você vai fazendo esses ajustes dependendo da equipe que você tá? E como que a tua experiência na base influenciou como você trabalha como técnico hoje? Cara, eu sou um cara de hábitos simples. Voleibol, duas para cima e uma para baixo. Não me limito, não fazer, são duas para cima que eu digo. Boa, Jogava boa. na eu Acho que lembro que o Biro eu lembro do Biro falando isso, pô, talvez devia venha até posso dele ver essa hoje. frase aí. Cara, o Biro falava isso Mas direto. é uma coisa simples que o grupo ou o lugar que você está, você pode deixar isso mais complexo ou não, né? E vamos tentar colocar uma ordem meio cronológica. Você trabalha com a base,
E a história das duas para cima e para baixo, como é que você trabalha isso? Qual o grupo que você tem? Então, eu vi alguns podcasts e as pessoas falando, por acaso, é difícil vir depois de tanta gente boa, né, para falar de alguma coisa, tentar trazer alguma novidade, mas a complexidade do jogo, ele se dá com o material humano que você tem e o quanto você tem de percepção com cada, por mais coletiva que seja a nossa modalidade, a percepção que você tem com cada indivíduo. Então, você fala, pô, duas para cima e uma para baixo. A primeira para cima, ela tem várias formas de acontecer. Às vezes, a primeira para cima, a criança tem que segurar a bola e depois jogar ela para cima. Dependendo de onde você está, você passa com a plataforma em ângulo tal, com velocidade tal, com trajetória tal. Então, para mim, o começo de tudo é qual o grupo de pessoas que você trabalha. Eu acho que todo profissional ele tem que ter esse discernimento de poder fazer um diagnóstico do que ele tem. Cabe ao professor, né, vou sempre falar professor, cabe ao professor poder diagnosticar, porque é tão problemático, na minha opinião, você ficar aquém daquilo que o seu aluno, atleta, criança, adolescente, adulto, ficar aquém do que ele pode realizar, como também ir depois disso. Eu acho que o próprio jogador ali, ele vai... É uma troca diária, né? As pessoas se desenvolvem de forma diferente. Então, de novo, eu vou para o caminho que não existe uma regra. Existe um comprometimento com o processo diário, né? Quantas vezes você programa um treino, você acaba o treino falando, nossa, eu fui um porcaria nesse treino, né? Porque eu precisava ter ajustado algumas coisas. Ou eu fui um porcaria nesse treino porque, cara, eu podia ter puxado um pouco mais. Então, o puxado não é puxado no cansaço, na repetição, e sim na qualidade, né? De você fazer com que o jogador, a jogadora está ali com você, acaba o treino falando, não acaba não, não acaba não, sabe aquela sensação de mais um pouquinho? Quero mais. Eu não consigo me prender de novo a um modelo. Hoje, né, para dar um exemplo, eu tenho uma equipe mediana, né? O Pinheiros, na última temporada, a gente conseguiu ficar em sétimo, então metade da tabela ali é um pouquinho ali, para baixo, um pouquinho para cima. E eu tinha um grupo que o Pinheiros foi o melhor time de ataque com a bola fora de sistema. Por quê? Eu tinha a Valdez, eu tinha, jogando comigo, a Bruna, eu tinha uma condição de jogo e o ambiente te faz, né? Você tem que se virar. Eu não tinha uma boa recepção pensando em side-out. Então, eu tive que treinar uma coisa específica para aquele grupo. O grupo de hoje, ele é diferente em várias coisas. Então, você dá importância mais para o side-out? Sim, a gente tem estudos e várias coisas e números falando que se você não tiver o side-out equilibrado, mas espera aí, volta um passo para trás, né? Como eu falei, as duas para cima e para baixo. Eu tenho condição de derrubar uma bola se eu estiver fora de sistema? Tenho. Na última temporada eu tinha. Nessa, um pouquinho menos. Então, o tipo de trabalho feito é outro. Vai ser um force side-out? Não, pode ser numa segunda bola, uma terceira. Então, a importância, ela se dá... Existem várias formas de vencer um jogo, né? E você estar aberto a analisar, diagnosticar a sua equipe e ver qual é a melhor forma de... Meu time nunca vai ser o melhor bloqueador da Superliga, mas pode ser o melhor defensor. Até pela necessidade de não ter um bloqueio tão grande. Então, matematicamente, o side-out não é o mais importante, matematicamente. Porque se ficar todo mundo virar bola, não acaba. Alguém vai ter que fazer um break. Pensando em só matemática. Então, o break é mais importante? Não. Então, desculpa não dar respostas definitivas, né, ajustadas, mas eu tento analisar muito o grupo que eu tenho. O Minas, a gente jogava, quando eu era assistente, de side-out o tempo todo, né? A gente tinha, o ano que a gente foi vice-campeão mundial, a gente tinha Gabi e Natália nas pontas. Cara,
a Bruna Honório ia muito bem lá, porque ela não era a principal no ataque. Então, você podia montar um side-out com umas determinadas chamadas que você deixaria a Bruna numa situação de eficiência muito alta. Então, ou seja, de novo, você está analisando. E aquele time não era um time estupidamente forte de bloqueio. O que a gente precisava? Ter um puta de um saque muito bom para ter um bom break. E aí, sim, contra-ataque ao Gabi com a Natália ali pela 4, a gente conseguia, né, se virar ali com a. Às vezes eu falava para o Stefano, cara, só não vamos atrapalhar. Deixa que está saindo. Fazer cagada. Vamos ficar aqui É quietinho que boa. vai dar tudo certo. Então, o Peter, desculpa não ter uma resposta concreta, mas eu acho que é esse meu bichinho do processo, do prazer de estar ali no dia a dia, de tentar diagnosticar grupo, de ver, né? Porque às vezes a gente se prende muito, eu preciso, e é legal você ter um parâmetro, ter um norte, eu preciso ter tanto por cento de side out, tanto por cento de break, blá, blá, blá. Só se ganha assim. Eu mapeei as últimas 7 superligas, né? Com parâmetros de fundamentos, de Hum, tudo. Claro, você tem um modelo que você busca. Eu tenho que ter 40% de perfeito de side-out. Cara, minha equipe consegue fazer isso? Eu vou basear o meu trabalho nos 40%? Então, de novo, né, o bichinho do porquê, quando, onde, sabe, a aflição de ter que correr atrás das coisas o tempo todo não me deixa ter um único padrão. Lógico, você precisa jogar rápido hoje em dia, você precisa ter bolas mais dentro da quadra para ter um range melhor, você precisa, em bola dentro do sistema, porque o outro joga rápido, jogar mais dentro da quadra, jogar mais fora. Eu acho que uma coisa que está faltando, e na base, principalmente, é você estimular a leitura, né, na atleta. O que acontece do outro lado? O que está acontecendo lá para você tomar uma decisão? Né? A gente hoje tem modelo, 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 modelo. E cadê a. Eu ia falar uma besteira, hein? Cadê a porcaria de um pode estímulo? falar. Cadê a Pode porra falar do aqui, quê? praticamente. Isso aí Porra mesmo. da letra. Pode Cadê falar, a aqui pode falar. Cadê a porra do estímulo cognitivo para ela saber se uma bola está mais perto da rede, mais afastado, está mais curta, mais para você. Aí você fala, você só defende aqui. Quando a bola levantadora, quando a bola está mais à frente, você só vai levantar a menor distância. A bola saiu 40 centímetros da rede, você não joga mais com central, porque o estudo me diz que o percentual. Cara, que porra é essa? Muito bom, essa reflexão é excelente, cara. Cara, Nossa, eu vou começar aqui, ó. Primeiro, você pediu desculpa 2 vezes, cara, mas a tua resposta ela foi mais objetiva do que você pensa que ela foi. muito mal. Nossa, É, espetacular. a gente sempre fala, muitas vezes, na verdade, a gente fala que muitas vezes a melhor resposta é o depende. É o É, depende. E, cara, o insight mais forte dessa tua fala agora, e até anotei aqui, ó. Primeiro, quais são as pessoas que eu tenho, com quem que eu estou trabalhando, e as características dessas pessoas, né, o que que essas pessoas juntas, individualmente e aí juntas, são capazes de oferecer, né, qual que é o potencial dessa equipe, qual é a característica da minha equipe? Eu vou querer ter uma equipe super bloqueadora, se a mais alta tem 1,82, né, eu tenho 1,85, acho que não vai rolar. Vamos ter que achar outras possibilidades, né? E fazer o diagnóstico, aí é o segundo ponto, né? Então, primeiro, saber as pessoas que eu tenho, e segundo, fazer o diagnóstico da minha equipe ou das minhas a partir dessas pessoas. E aí o foco no processo que você falou, né? Qual que é o processo que eu vou estabelecer? E aí tem aquela balança, né? Você falou de 40% de side-out. Qual que é a meta? Mas eu vou dirigir o meu trabalho baseado na meta que eu tenho que alcançar. Ou, pô, a minha equipe ela é melhor fora de sistema, porque a gente não tem um passe tão bom assim, mas onde que tá esse equilíbrio, né? Até quando que eu vou insistir em buscar aquele número ideal, ou eu vou partir para outras, e quando que eu vou partir para outras estratégias para desenvolver a minha equipe a partir das características que ela tem? Então, de novo, a gente
fala muito, né, e o Feijão fala aqui muito mais do que eu sobre a questão das pessoas e da liderança, mas não é por conta de que é bonito falar sobre liderança, né? Porque às vezes conhecer a tua equipe vai ter um reflexo direto lá no rendimento da Tá? equipe. E É, aí, e a última coisa, e aí eu já passo pro Feijão, é o que você falou dos modelos, né? A gente não ter esse modelo. A nossa. E essa é uma. Com muito. Eu também passei pela vida acadêmica muito forte lá em Campinas, né? Na Unicamp, e a gente vê na nossa área, a gente já falou isso com alguns outros profissionais, e essa é uma impressão que eu tenho, na tentativa de se estabelecer como uma ciência e método e protocolo para tudo, para a gente conseguir estudar, a gente acabou colocando a prática da educação física, e aí no nosso caso do esporte, dentro de caixinhas, e a gente não sai daquela caixa. Ou é essa caixa ou é aquela caixa. Eu não posso pegar aquelas dois modelos e juntar e adaptar. E aí a gente acabou protocolando tudo. E aí a nossa prática, o nosso jeito de jogar o esporte, de enxergar o esporte, de dar treino e de performar, de render na quadra, acabou ficando muito protocolar. Então, ou é desse jeito ou tá errado, é, né? E, e por último, isso que você fala da categoria de base, né? Da gente ensinar a leitura, é aquilo que a gente sempre fala dos três mecanismos de performance. De novo, a gente trazendo o Fábio Correia lá nos nossos primeiros episódios, a gente não formar bestinhas esplêndidas, treinar robozinhos lá, né? Por exatamente. que não pode levantar para o central e sair 40 centímetros da rede? Me explica por que não pode, por que não pode tentar, né? Ou por que que só pode fazer esse determinado fundamento a partir dessa idade, se aquela criança já se desenvolveu e ela tem condições físicas e cognitivas. Não, isso aqui só pode a partir do 15, né? E aí eu tô falando de não tô falando de dar condições para todo mundo jogar igual, né? Em São Paulo a gente tem as regras, né? Tem que sacar por baixo até uma certa idade, mas o porquê daquela regra é diferente do que por que que eu não posso atacar do fundo a partir de tal idade se a criança está pronta, né? E aí, de novo, e aí eu volto lá no primeiro ponto, né? Quais são as pessoas que eu tenho? Quais são as pessoas que eu tenho? Eu achei fantástica a sua resposta. Fantástica. Ah, eu só vou colocar uma coisa em cima aqui do seu comentário sobre a resposta do Duda, que já foi espetacular também. Não, uma coisa é, ele citou lá, você citou, né, Duda, a caixa de ferramentas, né? Você pegar a ferramenta certa para aquela pessoa e adaptar ao grupo, e aí você tem o conhecimento. O conhecimento é a sua caixa, né? O que você vai buscar lá dentro daquela caixa de ferramentas e aplicar para aquele grupo e aí adaptar, né? Quando você detém o conhecimento, você vai poder adaptar as várias realidades que você encontra em cada ano que você trabalha. No adulto, você encontra uma realidade, com algum time desse jeito, do outro jeito, na base você encontrava uma outra coisa diferente, no universitário é uma outra coisa diferente. Então essa caixa de ferramentas e o conhecimento é a coisa mais importante que a gente tem que ter. E teve várias, eu faço uma meia culpa aqui dessa questão, principalmente de ter padrões, você ditar, você falar dos padrões estatísticos do jogo, por exemplo, e tomar aquilo como verdade absoluta. Eu lembro de uma vez que eu postei um negócio no meu Instagram sobre a importância do first ball side out, né, da virada de bola, e coloquei lá como isso sendo estatisticamente a coisa mais importante do jogo. Aí o Duda me mandou um áudio. Cara, uma puta de uma reflexão, assim, sobre essas fases do jogo. Eu falei: "Cacete, tá certo, velho". Daí, eu não vou entrar no detalhe aqui, porque foi uma discussão longa e complexa sobre o jogo de voleibol em si. Mas o que eu quero dizer aqui é que não existe uma coisa enlatada que vai dar certo para todo mundo, entendeu? Você tem que entender, deter o conhecimento para você poder adaptar as suas diferentes realidades com as pessoas, pensando sempre primeiro nas pessoas. Então, Duda, aplausos para você nessa resposta. Muito bom, cara. Cara, Posso completar mais um manda ver, negocinho? manda ver, manda ver, Eu lógico. acho que, como vocês falam, tem muita gente assistindo aqui, e eu acho que quando a gente dá alguns exemplos, né, a gente consegue ter uma analogia melhor sobre Boa. algumas coisas.
Primeiro, eu sou, como vocês falaram, eu sou o nerd dos números, né, mas para mim esses números, ele pode ser mais uma ferramenta para ajudar no processo como um todo. Ele não é só isso. O Thiaguinho, quando chegou no Centro Olímpico, eu tinha ele como levantador e tinha o Japa, né, o Seiji. Dois ótimos levantadores. E o treino dos dois para um mesmo objetivo final era totalmente diferente, Hum, porque eu precisava estimular um em um ponto e precisava estimular o outro em outro ponto. E o mais interessante é que quando você é muito claro ou direto para as coisas, eles entendiam que o treino deles era diferente, eram treinos diferentes, mas que era o que os dois precisavam ali, né? Cara, eu acredito que eles são amigos até hoje, o Seiji parou de jogar e o Thiaguinho tá aí. E a busca pelo conhecimento, porque eu, quando jogava, não falei, né? O Feijão até me fez elogio, obrigado, Feijão, não era tão bom assim. É, a minha dúvida, o que ficava na minha cabeça cara, o que que o técnico está pensando? Porque aí eu corto o caminho. O que que ele quer de mim? Então eu faço questão hoje que as pessoas com quem eu trabalho saibam o que eu estou pensando. Porque quando um técnico, um profissional de forma geral, mas um técnico, ele tem algum problema de ser questionado, de ser confrontado nas opiniões, primeiro passo para mim é o cara inseguro. Porque pode ser um momento que um atleta, ou um atleta vai me perguntar uma coisa e falar, cara, eu não sei. Você tem sugestão? Porque eu acho que você conseguir dividir isso no seu, de novo, né, processo, é fundamental. Você, lógico, você é o comandante daquele trabalho técnico, daquele trabalho tático, mas quando você consegue discutir a coisa ali e mostrar realmente de peito aberto o que você é, né, com falhas e acertos, porque o atleta tem falhas, tem acertos e você também, então é uma troca constante ali. Se todo mundo participa do processo todo, das decisões, de tudo, do dia a dia de trabalho, ele está muito mais engajado naquilo, né? Não sou eu o dono do negócio, vai lá e faz e cala sua boca. Da mesma forma que quando confrontado, perguntado, cara, tudo bem, quais são os seus argumentos? Então, você faz o atleta pensar até na resolução do problema, né? Só ataca para lá, só. Então, isso de você ter, né, a base do conhecimento, que por acaso, né, quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vê que a gente não sabe quase nada, né? Exato. O campo vai abrindo, né? Quando você É. sabe um pouquinho só, você acha que você sabe tudo. Aí quando vai abrindo, aí você vê, cara, de duas coisas que eu sei, eu percebi que eu não sei 10. Aí você aprende aquelas 10, você percebe que você não sabe 50. E, cara, acredito que essa simplicidade no trabalho, essa troca, não, você tem que ser um tirano para ser um bom técnico. Por quê? Você não pode ser humano e ser técnico, você não pode. Cara, qual que é o problema de tudo isso? E aí, nem todos os bons técnicos são também professores, mas acabam sendo professores no que diz respeito a passar o ensinamento. Cara, você é professor, você está dividindo, você está ensinando pra caramba, mas está aprendendo pra cacete. E aí não, aí você coloca aquele avental de ferro, você aí, eu aqui, né? Distância, né? O mestre aqui, porra, esse negócio me deixa muito puto. De novo, eu falei para de novo. Me deixa muito puto porque não é nem o problema que você deixa de ensinar alguém. Se você for inteligente, você deixa de aprender, cara. Aprenda, né? Aprende um pouquinho mais do que ensina. Cara, Você vai saber ensinar mais. É um vício, sabe? É um ciclo vicioso. você falou duas coisas aqui que a gente tem como premissa, como valor básico da nossa. Primeiro é esse aí que você acabou de falar, de estudar, de conhecimento, de buscar conhecimento. A gente faz esse podcast para isso. A gente tem o nosso o primeiro objetivo objetivo, ele é até meio número, egoísta, né? número zero, que é bem egoísta, que é para a gente aprender. E para a gente, o objetivo número 2 é compartilhar conhecimento. E aí o que você falou é perfeito. Quando a gente conhece, fica
toma conhecimento de uma coisa, a gente descobre que a gente não sabe 10, né, e assim por O diante. Quanto mais professor Clóvis de Barros Filho, ele fala que eu sei muito sobre algumas coisas e não sei nada sobre um monte de coisa. pô, Sócrates já dizia: "Só sei que nada sei". A gente pode filosofar aqui para sempre sobre isso. E outra coisa que você falou, a autonomia, até anotei, incluir o atleta no processo. A autonomia é a coisa mais importante. Professor, a autonomia é a coisa mais importante que você pode dar ao seu atleta. Ouviu? Ouve no repeat isso umas 80 vezes. Mas aí você não é mais o protagonista, né? Mas eu não quero ser o protagonista, cara. Tem que ser. Eu não quero. Muito bom, muito bom. Isso é perfeito. Espetacular. Duda, nossa, tem até que dar uma pausa aqui pra gente Então, tomar uma água aqui. incorporar aqui. É, ouvindo você falar, eu fiquei assim, puta, o, a maturidade do, do profissional, sabe? A experiência ou o que a experiência dos anos trazem, né, pra gente. A gente tropeça muito, erra muito, pega a ferramenta errada na caixa de ferramentas. No começo tem a caixa de ferramenta é pequenininha, tem duas ferramentinhas lá, a gente acha que só tem aquelas duas que é para usar, né? E aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai conhecendo outras ferramentas, vai colocando, aí tem que aumentar o tamanho da caixa. E aí erra qual que é a ferramenta, esquece que tem aquela outra lá que você colocou ano passado, há 2 anos, e aí, porra, tem aquela lá. É, acho que a minha próxima pergunta para você é o que que mudou no Duda com os anos, em termos de metodologia mesmo? Você hoje falou aqui pra gente de basear o teu processo nas pessoas, o constante diagnóstico e estudar a tua equipe, estudar quais as necessidades do jogo e o que que a minha equipe pode dar para o jogo, né? Como que a minha equipe pode render dentro das próprias características e tal. Isso ficou muito claro pra gente que é o Duda trabalhando hoje. Mas como é que era o Duda antes? O que que mudou de lá de trás pra hoje? Acho que a primeira não, mas a coisa principal é quantidade versus qualidade. Essa foi a primeira, né? Então, aquele negócio do treinar igual um louco, né? Quando eu comecei e como atleta, mudanças do desenvolvimento da própria fisiologia, quanto a correr, não, né, necessidade dessas coisas, a repetir e repetir e repetir, gastar, gastar e gastar. Acho que essa é uma das mais importantes. O que mudou muito foi o desenvolvimento das pessoas mesmo, né? O como as pessoas que você treina ou treinava ou vai treinar são diferentes, né? E antigamente você tinha um modelo e as pessoas iam mudando e você permanecia naquele, entre aspas, modelo, né? A falta de adaptação, eu fico meio pé da vida também quando eu escuto, mas essa geração não faz isso. Mas é que você tem, amigão. E é ela que precisa mudar a geração toda, é você que precisa se adaptar. Mas é celular. Então usa a porra do celular para chamar essa pessoa para fazer a atividade e assim vai. Então eu acredito muito que o primordial foi a quantidade e qualidade em seus diversos aspectos. Que eu mudei bastante foi tentar entender cada geração, cada processo que vem diferente a cada ano, porque o crescimento dessas mudanças era muito exponencial. Então você tinha dentro de uma janela aí de 4, 5 anos não as mesmas, mas muito parecido uma pessoa da outra. Hoje, a cada 6 meses, você tem um grupo, né, diferente. Essa mudança é muito mais rápida. Então, consequentemente, você tem que se adaptar muito mais rápido. O que eu trabalhava antes e trabalho hoje diferente é a busca por mais qualidade do que quantidade. Esse é um ponto. Tentar achar o botãozinho daquela pessoa ligar em determinados pontos o mais rápido possível. É que antes você falava 2 palavrões, 3, e a pessoa ia lá e fazia, né? Ela foi educada dessa forma. Hoje não, hoje você tem que ter. Hoje, né? Na verdade, há muito tempo você tem que ter argumento, mas você é muito mais questionado, você é muito mais exposto, que para mim nunca achei que fosse um problema a questão da exposição. Mas acho que é muito mais isso, Peter. O desenvolvimento tem que ser constante,
o fisiológico, medicina esportiva, e blá, 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 você vai acompanhando isso. Mas acho que a quantidade e qualidade, acho que foi uma coisa que marcou bastante e adaptação ao desenvolvimento das pessoas. Espetacular. Muito bom. Isso me fez lembrar a conversa que a gente teve com o Gordo. Ele falou assim, não é quanto mais, melhor. Quanto melhor, melhor. Perfeito. Né? E, poxa, muito, muito bom. Muito bom. Duda, você falou sobre a gente, poxa, estudar e adaptar. E vou voltar de novo nas ferramentas, que essa é sempre uma analogia muito, muito legal. E agora eu quero saber onde que você encontra as suas ferramentas para colocar na tua caixinha de ferramentas. Como é que você estuda? Qual é a tua rotina de estudos? Como é que você vai buscar novos conhecimentos? Você já falou aí que sempre que dá, você vai lá na base do Pinheiros, dar uma olhada, pegar um negocinho aqui e ali. E conta pra gente, então, como é que Duda Nunes estuda? Cara, eu estudo, eu falo que às vezes eu estudo até meio dormindo, né? Que eu sonho com as estatísticas, com o vídeo, que não sei o quê, e aí todo dia eu chego aqui, Brian, né, que é o nosso analista de desempenho, cara, pensei em uma outra coisa, por dentro deve falar, puta que pariu, esse cara vai ter de novo. Eu primeiro tentei, lógico que isso vai mudando, né, vai modulando, eu tentei primeiro ter um conhecimento técnico, científico, para formar uma base para poder respeitar as pessoas com quem você trabalha. Então, né, fiz a faculdade, eu vão ter outras perguntas lá na frente que eu vou poder explicar isso melhor, que eu vou explicar Tá. agora. Mas, em determinado momento da minha vida, eu falei, cara, eu não posso falhar. Eu me coloquei em um lugar que eu não posso falhar. E fiz muita merda nesse meio de caminho. E eu sempre tive muita facilidade de. Eu fiz o meu. Na época é colégio, né? Vocês também estudaram colégio, não estudaram ensino Claro. médio, não. Colégio. É. Eu fiz o meu colégio, toda a minha parte escolar foi em escola pública, né? E do primeiro ao terceiro ano, eu passei o ano inteiro com um caderno só. A minha faculdade toda eu fiz com um caderno só. Na pós-fisiologia, eu não levava, nunca levei material. Eu me forcei a ter uma base de conhecimento que fosse dentro da cabeça, com alguns aspectos de analogia para isso, de coloca para cá. Eu lembro que na faculdade eu, cara, ficava assim, porra, isso é legal. Aí abria o caderno em qualquer lugar, fisiologia, blá, 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 blá. Aí, cara, acabava a aula, eu pegava o caderno, colocava em cima do armário e ia para casa. Chegava várias vezes na faculdade e o pessoal lá no alvoroço do cacete. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Ah, porque hoje tem prova não sei do quê. Aí, beleza. Mas eu coloquei na minha cabeça, talvez nunca façam isso, tá? Eu tenho que estar preparado para a vida e para as coisas o tempo todo. Eu não tenho que estudar para uma prova, porque tem coisas que não vão chegar sem aviso. E aí eu me forcei a ter não sei o que pode ser, de tentar realmente aprender e não decorar, Hum, né? Então eu fui muito isso. Então teve uma época da minha vida que eu falava, não, eu tenho que ler X artigos por dia. E aí, cara, eu fui ter carro com quase 30 anos, né? Então, eu peguei ônibus a minha vida inteira. Cara, o tempo do ônibus era lendo. Eu ia para casa e tinha que ler. Ah, aquele dia eu não consegui ler tinha que ler uma mais no outro dia. Então, primeiro eu tentei me fortalecer demais com a base científica do negócio. Ao mesmo tempo, eu gosto muito de ler, né? E infelizmente, eu não estou conseguindo ler o que eu quero no momento, mas eu, sei lá, eu quero ler. Eu gosto também não só das coisas, por exemplo, liderança, ou eu li Arte da Guerra, li algumas coisas assim, mas eu gosto de ler coisas que teoricamente são ficção, ou são ficção, e tentar tirar daquela ficção pontos que eu posso entender realmente. Então, falar, cara, eu quero ler Senhor dos Anéis. Cara, eu li o Senhor dos Anéis num livro só. Agora eu vou ler
Game of Thrones, né? Guerra dos Tronos. Cara, e aí os desgraçados fizeram uma série e pararam de escrever o livro. Aí, de repente, eu olhava, eu quero ler esse aqui, Mago, que é uma série de 4 livros. Então, parece besteira, Harry Potter. Pô, mas Harry Potter é legal. Peraí, deixa eu ler a vida da Rowling. Ah, peraí, Animais Fantásticos Onde Habitam. Cara, de onde esse cara arrumou esses nomes de animais? Aí vou eu ler o nome do animal. Ah, o Tolkien fez, o Hobbit fez tal, tal, tal. Cara, quem é o Tolkien? Aí vou lá ver que o cara inventou um alfabeto, que ele era né, teve que parar de escrever na Segunda Guerra. Então, isso me fascina de o conhecimento e buscar em todos os pontos. E hoje eu estou indo buscar o conhecimento onde eu mais gosto, aqui. Conversar com pessoas, tipo o que a gente está fazendo agora, para mim é uma das maiores fontes de busca de conhecimento. Porque eu, no longo da história, eu montei e continuo recebendo o máximo possível. Aí tem a sua história, tem a história do feijão. Aí eu vou e sento aqui do lado com o rapaz aqui que monta a quadra e fico escutando, cara. Cara, o cara me ensina pra cacete. Ele vai me falar que ele teve uma questão com a filha, e aí eu não sei. Cara, e eu fico. Você sabia que isso dentro da equipe de vôlei eu posso usar de alguma forma? Então, cara, hoje eu leio, né? Eu tô lendo aquele. Vocês vão até perguntar isso depois, mas estou lendo aquele Hábitos Atômicos. Porra, animal. E, Espetacular. cara, mas ao mesmo tempo eu começo a olhar para os lados, né? E aí eu vou com alguém que parece que não tem nada a ver com voleibol e converso meia hora. Falei, caceta, meu, isso aqui, olha, a pessoa agiu assim com não sei quem. Cara, tem aquela menina do meu grupo que talvez eu consiga acessar ela melhor por aqui. Então, hoje eu tento lendo, ligo para o Stefano lá na Itália e, cara, como é que está o campeonato aí? E falo com o Nicola e vou, né, e falo com... Vou tentando o conhecimento técnico aí, mas, cara, hoje eu acho que muita coisa que você... Porque é pela vida corrida e tudo, você deixa passar das entrelinhas do que você tem. Cara, um relato aqui legal. Eu tenho uma filha de 10 anos, a Malu, e aí um dia eu cheguei em casa, de novo, daquele jeito nervoso, né? Aí ela me deu um papel e falou assim: Ó, papai, eu estava assistindo o seu jogo e fiz um scout aqui. Cara, ela cortou, porque ela veio trabalhando, ela cortou, fez os quadradinhos, fez os rabiscos. Cara, eu olhei aquilo e eu reclamando que eu podia ter ganho de 3-1 e perdi de 3-2. Então, sabe aqueles negócios das entrelinhas? Né? Hum. É papo de tiozão, de velho mesmo. Mas não Mas é não. Não é Não é alguns, não, cara. não. É. alguns conhecimentos, eles estão em detalhes que você acaba deixando passar. Porque, lógico que vale muito, cara, o Feijão sabe que eu acompanho ele há muito tempo e fico naquele first side out. Cara, isso me criou uma base, né? Na pandemia a gente falava pra caramba e não sei o quê. Porém, eu não abro mão de parar e conversar com alguém. Cara, aqui no clube é engraçado. O Feijão já trabalhou aqui, aí tem um senhorzinho que te para. Pô, aquele dia você trocou a líbero e você não sei o quê. Cara, eu paro e escuto. Lógico, depois eu vou até ficar perto, todo nervoso. Mas, cara, vamos ver o que, que tem aí de bom, sabe? Então, É. eu acho que espero ter, sei lá, uma idade avançada e continuar sendo curioso, cara. A curiosidade então, a base científica, ela é fundamental para respeito com as pessoas, né? Mas eu acho que, de novo, sei 10, já não estou sabendo 20. Daqui a pouco eu vou chegar no 15 e cara, talvez eu me perca aí no caminho com essa falta de conhecimento, mas a busca ela vai estar o tempo todo. Porra, espetacular. Muito bom, A muito bom. anteninha tá sempre ligada. E hoje vai ser você que vai responder, Feijão. A gente podia ficar mais quanto tempo conversando? Hoje mais 986 horas falando disso. A gente podia conversar mais 900 e quanto? Fala de novo? 986. 986 horas conversando. A gente precisa tocar o barco. Duda, a gente vai para a famosa série de 11
perguntinhas que você responda aí como você quiser, nossa tradicional série de perguntas. Então, galera, se liga aí que é a hora do ataque e defesa. Preparado? Bora lá. Eu gosto da novidade, vamos embora. Conta pra gente um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Cara, é, quando eu fiz, quando eu entrei na faculdade, no segundo ano de faculdade, eu tive não vou chamar de aventura, sei lá, e uma menina, e ela engravidou. E aí eu tive uma filha, tive não, tenho, né? Filha a gente nunca teve. E ela nasceu com uma deficiência que chama mielomeningocele. E pouco antes de completar 7 anos, ela faleceu. E, cara, eu me fechei assim de um jeito absurdo, né? E só que depois de muito tempo que eu fui entender que por quê, né, que isso foi dessa forma. E aí eu me transformei numa outra pessoa a partir do momento que ela chegou, os 6 anos e pouco que ela viveu comigo. Então eu era, né, eu tive um fato atrás na minha vida que me moldou de um jeito que era eu e eu. Aí depois ela veio para falar: ei, você otário, né? Você é mais um nesse mundão, então tem que. E aí, uma passagem muito forte foi. Você vê como a gente é pouco, né? A gente tem que ter a ideia de que a gente é também parte do processo. Ela não andava, né? Não movimentava as pernas. E aí, no Natal, ela devia ter 4, 5 anos, ela falou para mim: papai, me dá uma bicicleta. Aí na minha cabeça, né? O cientista, o estudioso, o cara que sabe, né, fazer as coisas. Cara, mas ela não mexe a perna, bicicleta, sabe? Começou a dar pane na minha cabeça. Cara, a menina de 5 anos, ela chegou para mim e falou: papai, não tem problema, você me coloca assim e me empurra, sem falar uma palavra. Uau. Ou seja, ela mudou minha vida completamente. Uau. Meu Deus. Nossa, não tenho nem palavras. Caramba. Que legal que você tem essa consciência que você foi mudado por isso. Muito bom. Duda, agora falando dos livros, voltando aos livros, quais são os seus livros preferidos ou livros de cabeceira? Cara, eu tô lendo atualmente, como eu falei, Hábitos Atômicos, né? Eu sempre fui um apaixonado pelo processo, e aí o rapaz que trabalha lá em Brasília, ele, ele me indicou esse livro, cara, aí, ó, Para quem tá no YouTube, tô mostrando aqui a minha edição tá aqui James Clear, atrás. James Clear. Não tá por aqui também. Cara, é muito legal, então hoje é o que tá ali do lado, porque, como eu falei, eu tenho baita prazer de acordar e ir logo pro trabalho, sabe? E tá ali. Então, o quanto você faz o processo ser importante é impressionante, o quanto você tem que ter a paciência junto com a gana de fazer. Então, esse hoje é o meu de cabeceira. Mas, cara, eu já li Arte da Guerra, como eu falei, algumas coisas muito específicas, mas eu sou também de querer, às vezes, dar uma viajada, sair. Então, li todos os Harry Potters, li Animais Fantásticos, li Senhor dos Anéis, Os Hobbits, Game of Thrones, que é o Guerra dos Tronos, Mago, cara, e jantando livro, assim, né? Ah, pô, não, é o tipo de coisa que, ao mesmo tempo que você está olhando para baixo, parece que você entrou no lugar que abriu tudo, assim. Então, Não. a sensação de ler é muito boa. Não tem. E quando você vai ver, passou 2, 3, 4 horas, fala, cara, eu tenho que ir, mas não tenho que ir, não, sabe? Eu já cheguei a me programar, eu precisava até talvez fazer isso de novo, mas eu cheguei a me programar e falar, olha, dia tal, de tal hora, eu vou viajar, né? Vou viajar, vou pegar isso aqui e vou viajar. Então,
E eu incentivo isso nas minhas crianças, né? Tento incentivar. A Malu, né, minha filha, ela vai mais um pouquinho. O Gui ainda tem 8 anos, mas a gente tem esse incentivo aí, porque, cara, só quem lê e vicia sabe o que que é ler. Né? Quando eu fico outra vez puto, né? Parece que eu fico puto pra cacete. Mas eu começo a ler e me dá sono. Eu falei, por que você não lê? É, Tá ali, acho que você tá fazendo uma obrigação, sei lá o que que você tá fazendo, porque quem gosta mesmo dá. Eu, mas hoje o que tá ali do ladinho é o Hábitos Atômicos. eu li uma vez alguém dizer assim, que um autor brasileiro, ou autora brasileira, que ler é sonhar de olhos abertos. É. Espetáculo. Nós somos ferrenhos defensores da leitura aqui, tanto que temos um autor de livro aqui. Duda, é, você tem alguém, ou alguéms no plural, que você recorre, né, para tirar dúvida? Então, os mentores, né? Você tem algum mentor ou mentores hoje em dia, né? Pessoas com quem você conversa sobre os mais diversos assuntos? E se você tiver, quem são seus mentores? Cara, eu acho que fases da vida você tem mentores e às vezes no caminho você acaba perdendo contato por N Uhum. motivos. Então tem os do passado, vamos falar aí o Fábio, que me, né, colocou nesse mundo aí da competição, não sendo universitário, então sou muito grato. A Irma, né, que acreditou no meu trabalho, que levou para o feminino. Então, são pessoas que hoje eu não tenho contato, assim, mas que, cara, não seria nada se não fossem os dois. Meus pais sempre são mentores, né, mentores lá de trás cara, e não tenho que falar. E assim, eu tenho uma pessoa do meu lado, que é minha esposa, a Fernanda, que, cara, se não fosse ela, eu não era nada. Por que que eu digo isso? Primeira vez que eu saí para ir para o Minas, 2016, que até acabei voltando, não acabei a temporada, trabalhei um período com o Paulinho lá. Minha filha tinha 2 anos e meu filho 20 dias. Uau. Então, tenho a mentoria técnica, a mentoria, mas tem a mentoria da vida, né? Então, Oh. o que eu sou hoje, né, de uma fase profissional, e aí ontem até brinquei, falei com ela, falei assim, ô Fernanda, cara, que ela falou, pô, que legal, porque eu saí, né, bastante tempo. Ela falou, cara, que legal você estar aqui, né? A gente está no dia a dia, né? Que bom. Eu falei, se o ano que vem eu não estiver no Pinheiro, sei lá por qual motivo, tiver que sair de novo, ela falou, aí você vai de novo. E não tem problema nenhum. Então, cara, Que eu tenho, companheiraça. eu tenho uma Esse mentora em casa respaldo é que espetacular. cara, é mãe, é esposa, é mulher, é namorada. Quando eu tenho que tomar bronca é dela, que eu tomo umas broncas, dou bronca também, cara. O Feijão conhece a Fernanda, Conheço, cara. conheço. E era jogadora também, jogava muita bola. Cara, ela é lógico, a gente vai ter sempre mãe, pai, né? Mas hoje cara, é meu presente. Espetáculo. Muito bom, Espetacular. muito bom. Duda, se você pudesse mudar uma coisa só no mundo do esporte, o que seria? Eu mudaria no mundo do esporte. Difícil, né? Mas acesso livre e restrito. Pô, Novo, velho, homem, mulher, cachorro, gato, pernilongo, todo mundo teria que experimentar. O que que o esporte vai dar, a gente já sabe, né? De, cara, ferramenta disso, daquilo. E aí, às vezes, só não. A pessoa não foi picada porque ela não teve o acesso. Só isso. Então, acesso livre e restrito. Você tem que ter direito a comer, beber, dormir, praticar esporte, seja ele qual for. é isso Seja aí. ele qual for, individual, coletivo, debaixo da água, fora da água, voando, rolando, no gelo, no calor. Acesso, 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 acesso. Acho que é isso. Espetáculo. Espetáculo, espetáculo. Próxima pergunta, então, Duda, a gente vai conhecer você um pouco mais pessoalmente, então. Então, você tem algum arrependimento
E se sim, qual que é o seu maior arrependimento? Cara, eu tenho arrependimentos das pessoas que eu perdi no meio do caminho com algumas escolhas, amigos, e às vezes acaba sendo algumas coisas mal entendidas. Quando a gente entra no alto rendimento, vamos assim chamar, você precisa abrir mão de algumas coisas. E você acaba perdendo algumas pessoas no caminho, né? Ou eu falando de pessoas de novo, né? Você acaba deixando de estar perto de algumas pessoas. Aí você fala, vale a pena. Vale a pena porque é o que você está, não sei se existe isso, mas talvez designado a fazer, porque ao mesmo tempo você está se ajudando e ajudando outros, mas, cara, eu gostaria de ter braços mais compridos para ficar carregando, sabe? Cara, escapou não, volta aqui, escapou. Então, meu arrependimento, eu acho que quantas pessoas eu perdi, eu deixei de ficar mais tempo nessa jornada toda que eu tô no meio aí. Boa. E aí, A virando a gente moeda. Oh, desculpa, Peter. não, eu falo assim, e a gente volta nas pessoas, né? De novo Volta voltando nas nas pessoas. pessoas. Muito bom. Espetacular. E aí, virando a moeda, do que você mais se orgulha? Olha que eu sendo redundante, das pessoas que eu conheci no caminho, da jornada. Muito bom. Eu É não lembro, literalmente o outro lado da mesma moeda. eu não lembro onde eu vi isso, mas como que é? Deve ter sido em algum filme, algum livro que eu li, sei lá. Mas parte da jornada, uma delas é o fim, né? Tem o começo, e são as pessoas que te acompanham nessa jornada, Coisa mais né? importante. Eu sou orgulhoso, sim, cara, hoje eu tenho uma família sensacional, né? Me orgulho de dizer que não tive que fazer nenhuma coisa errada no meio do caminho para poder alcançar. Eu tenho pouca coisa, mas sou muito feliz com o que eu tenho, né? Então eu sou orgulhoso da jornada. Não sei onde ela vai acabar, quando vai acabar, mas ser feliz por acordar e, cara, vou trabalhar. Cara, agora eu vou voltar para casa. Sabe? Eu sou orgulhoso disso, de não ter um ponto do meu dia que fala, puta merda, agora eu vou ter que fazer isso. Não, agora eu vou ter que trabalhar, agora eu vou ter que estudar, agora eu vou ter que sair para comprar pão. Cara, eu vou comprar pão e vamos embora. Então, Legal. eu sou orgulhoso da jornada. Eu sou o cara fã do processo, então, cara, O Duda é um cara que é o embodiment, a personificação do carpe diem, né? Tudo que você vai É verdade, fazer, é. aproveitar aquele momento ali. É muito bom, muito bom. Agora vamos conhecer mais pessoal ainda. E tem alguma coisa, Duda, que pouca gente sabe ou que ninguém sabe que você vai revelar agora, hein? Ninguém sabe que o Duda, quer dizer, poucas pessoas sabem e, nossa, eu tô um contador de histórias, né, cara? Mas vamos lá. assim que é bom, Assim manda que a ver. gente gosta. Eu falei para vocês aqui antes que uma parte do caminho aí, quando eu tinha 13 anos, eu descobri que meu pai, isso quase ninguém sabe, vocês vão saber aqui, que meu pai não é meu pai biológico, né? E eu descobri isso sozinho, quando eu tinha 13 anos. E acho que por amor, porque eu sou filho único, né? Hum, Por amor, por um pouco de receio, sei lá, meus pais achavam que eu não sabia e só eu sabia. Então eu carreguei isso até 20 e poucos anos. Foi quando eu fui e falei para eles, né? E isso calhou naquela época que eu tive a minha filha, né, que eu falei, eu fui um período, um cara, talvez um bosta, né, pensando que eu pudesse resolver tudo sozinho, e foi o que me impulsionou a falar, não, eu não posso perder, eu não posso errar, aquela coisa toda, né, da auto, né, e aí, só que de novo, nessa jornada, nesse caminho, eu falei, cara, você amar uma pessoa, né, como meu pai fez comigo, não sendo, entre aspas, seu, cara, é muito mais difícil do que você amar um seu, que você fez, vamos usar o termo fez, né? Então, aí quando eu estava maduro o suficiente para falar com os meus pais sobre isso, quando eu falei pro meu pai, para minha mãe, né, eu juntei os dois ali e falei,
Meu pai quase desmantela. Meu Deus, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu falei, ô pai, você tem que. Eu te admiro 1000 vezes mais por isso, né? Então, eu te amo mais do que se você fosse pai biológico, né? Porque você me amou sem ser seu, entre aspas. Ele te escolheu. Bom, Uau. legal. Nossa. Eu tive o meu irmão que infelizmente faleceu, Duda. Meu irmão é adotivo, mais novo. E a gente cresceu com ele sabendo disso, né? E, cara, eu tive em casa essa experiência da família escolher é, quem que a gente vai amar. Isso é uma das coisas mais. Ó, até fiquei emocionado aqui, cara. Não tem como não ficar. De você poder escolher as pessoas que você ama. Espetáculo. Vamos chorar de novo aqui, né? Não é a Meu pai primeira vez. tem, meu pai tem vários e vários defeitos, cara, como todos nós, né? Mas, velho, foi corajoso, cara. Sensacional. Então, vamos já usar esse gancho para falar da próxima pergunta, que não é uma pergunta. Família é. Puta que pariu. Pra quem tá ouvindo e Eu vou- assistindo, eu acho que esse não é o complemento da resposta, tá? É só uma interjeição. Cara, eu falei aqui do meu pai, falei da minha mãe, falei de uma filha que mudou minha vida. Tenho 2 filhos, cara, espetaculares. A esposa, eu vim falar de voleibol, né? A gente vai falar de voleibol, eu falei da família, né? E aí tem aqueles clichês, a família é a vida, cara, por quem eu morreria agora sem pensar um segundo. Se eu tivesse que escolher, ah, só tô aqui por eles. Aí, bom, Espetacular, cara. demais, cara. Legal. É difícil até. É Hum, difícil a gente até colocar em palavra, né, cara? cara, É. eu passei alguns anos aí fora, cara, é difícil. Fechava a porta do elevador, eu descia chorando e ouvia meus filhos chorando, cara. Não, Nossa, cara, seu filho precisa da sua cabeça, leva agora. Sua esposa precisa do seu braço, cara, leva agora. Qual que é a pergunta difícil? Qual que é a pergunta difícil, cara? Eu sou abençoado 1000 vezes, Hum, 1000 vezes. é. Minha família é. E minha família estende a várias pessoas, mas minha mãe, hoje, até hoje, ela tem 70 anos, vai fazer 70 anos, ela costura, cara. Ela trabalha o tempo todo. E o, vamos falar, o orgulho dela hoje, eu pago uma academia para ela anual e a velhinha treina todo dia, cara, para poder costurar, porque Que ela tem hérnia. demais. Que demais. E aí ela fica orgulhosa de ver o filho dela na televisão. Porra, o que que eu quero mais? sensacional. Aí eu chego em casa, eu tô com a esposa que fez tudo por mim. Meus filhos, cara, a brincadeira deles, quando chega em casa, é subir na minha cabeça. Meu filho se sente orgulhoso falar que ele caiu da cama e quebrou a clavícula. Minha filha com os dedão, as canelas tudo roxa. Cara, Que espetáculo. é o roteiro, se eu pudesse ter escolhido, assim, acho que eu não escolheria melhor, cara. Então, Sensacional. que você é? Alguém no processo de uma criação maior aí para poder chegar no seu trabalho, errar, acertar, mas olhar as pessoas, são pessoas, que vai ter dia que elas vão estar putas com você. E você Hum, puta com ela. Aí no outro dia você faz o quê? Tá lá de novo com elas. Então, cara, minha família, de novo. Ó, você tem que dar a sua vida. Vai.
próxima pergunta, né? Vamos para as difíceis agora. Então, Legal. não sabia nada. Na mesma toada, então, hein? Completa a frase. Esporte é? Foi uma e vai ser para mim a, o caminho escolhido para ser feliz. Eu escolhi esse caminho para ajudar na minha felicidade. Uau! Uau! Espetacular. Meu Deus. Não precisa falar muito mais coisa, não, cara. É, A gente te entende. nossa, muito bom. Ô, Duda, a gente está fazendo esse projeto aqui, tá crescendo cada vez mais, tá já bem estabelecido, graças a Deus, muitos feedbacks ótimos e 100% da, desse, desse projeto ter tanto sucesso são as pessoas que a gente entrevista aqui. Então, por favor, indique 2 pessoas para a gente ter uma conversa tão legal quanto essa aqui que a gente está tendo com você. Vocês têm que dar uma sugestão, tá? Vocês têm que dar mais opções para as pessoas. Eu tenho sorte para cacete de novo, porque eu vim aqui depois de várias pessoas que eu queria que estivesse, né? Mas já foram. Então, eu também não preciso falar aqui, vocês já chamaram antes, né? Eu acho que seria legal a gente, ó, faço parte, tá? Claro que você faz Vocês, parte. Lógico que faz. vocês começarem como vocês já fizeram, chamaram alguém do futebol, né? Acho que se eu não me engano, na última que eu Sim, o preciso, Ademir. preciso Aham. assistir. O Ademir. Mas dentro do vôlei ainda, mais um preparador físico, mais Legal. um analista de desempenho, para a gente poder alcançar, né? Porque eu assisto, né? Assisto todos. Então, cara, analista de desempenho, Aguinaldo tem uma baita experiência, está no Brasília e é um cara que... Eu vou falar mais de 2, vocês se viram. Ótimo. Boa. Melhor E, ainda para e nós. tem experiência em seleção brasileira, o Cacaroto, puta de um cara fora de tudo que você imagina. Aí o Zene está com ele, que agora é técnico, mas foi também. Preparadores físicos, Renato, o César, o Matias está aqui. Eu acho que, cara, existe uma parte do voleibol que é uma arte. E eu, graças a Deus, consegui beber dessa fonte da arte, que é ser assistente. Ser assistente é uma arte. Você está ali de apoio, ninguém te vê, mas o trabalho de um assistente, às vezes, ele é mais importante que o trabalho de um técnico. Então, pegar assistentes, cara, o Paulinho, que é um assistente de seleção, mas é um técnico, mas pegar assistentes, cara, o Marcelo, que trabalha aqui comigo, o próprio Brian, que acaba sendo assistente, mas pegar Hélio Griner, que sempre foi um assistente, o Gé, que sempre foi um assistente. Então, o papel desse cara que fica ali que eu já fiz isso e fica ali meio que não na sombra, né? Mas, cara, é o cara menos No visto. backstage, no backstage. Mas é o cara, sem essa figura, o técnico não tem que ser o pai de todas as crianças, não, cara. Acho que é um trabalho muito conjunto, cara. E assistente, para você ajudar é fácil, mas para você ferrar o trabalho também, então o cara tem que andar numa linha ali, é uma arte. Então, não é porque eu fui assistente em projetos bem vencedores, com grandes resultados, mas é uma arte, cara. Espetacular. Espetacular. Duda, a gente tem uma. A nossa audiência vai crescendo cada vez mais. O núcleo principal de quem nos assiste e nos ouve de professores de educação física, professores e professoras que trabalham, talvez, com voleibol, as suas mais diversas manifestações, nas mais diversas funções. Então, tem atleta campeão olímpico assistindo, técnico de seleção brasileira, técnicos profissionais como você, né, que trabalham, atuam no profissional, tem o técnico da base da escola, tem o pai de atleta, tem atleta, tem um fã de esporte. Deixa um recado para toda essa galera. Bom, seja o que você for fazer, você vai querer você está assistindo o podcast para ser um melhor técnico. Você está assistindo para ser o melhor preparador físico, assistente, um melhor fã que seja. Seja feliz, seja uma pessoa boa, respeite as pessoas, se prepare para aquilo que você vai ser. Então, respeito ao ser humano, se existem pessoas que dependem da sua
função do trabalho, se prepara o melhor possível, tecnicamente, mas se prepare como pessoa, né? Se prepare para poder aceitar, doar, receber, sabe? Seja uma via de mão dupla, não seja o cara que vai só apontar, seja apontado, chore, ria, brigue, aceite. Então, viva, né? Viva intensamente o que você escolheu ser. Você vai se frustrar pra cacete, você vai, cara, ficar feliz demais, né? Abraça, sorria, brigue. Às vezes a gente fica só escondendo, né? A gente esconde, 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 e aí quando você vai olhar para o lado, puta, passou. Então, se dê o direito de participar, existir e errar, né? A gente dá, às vezes, um peso para o erro, mas não é o erro que você comete, né, que você vai ferrar alguém, mas o erro só de se expor, né? Às vezes você não se expõe, cara, se perde demais. É um processo, dia a dia, faça tudo para ser feliz, né? E deixe feliz quem está do seu lado. Acho que é isso aí. Porra! Caralho, muito bom, velho. É louco. Espetáculo. Eu, a última vez que a gente se enfrentou, você chegava de vermelho e branco na quadra. Aí, quando vocês entravam na quadra, estava no Bradesco. Eu olhava assim e falava, ai, caceta. Vai ser difícil hoje. Hoje vai ser complicado, né? Vai ser difícil hoje. Onde que eu vou ter que ficar caçando o time do Duda? Cara, a minha admiração por você, ela, pela tua pessoa, ela vem antes da minha admiração pelo profissional que você é. E quando eu te olhava do outro lado da rede, eu conseguia ver que a tua relação com seus atletas, com as suas atletas, e na época as categorias de base, era uma relação que ia além daquele comandante de uma equipe de voleibol e se transbordava. O técnico de vôlei era a casquinha, sabe? Sabe a casquinha do bombom de chocolate? E eu conseguia ver quando você falava com outras eu sempre sou um técnico quando eu tô assistindo, né, e quando eu tô estudando, eu fico olhando o que que o outro técnico fala, né, eu olho para o time, mas também olho para o técnico, a gente tem um monte de informação, a gente vê a reação do técnico. E ver as tuas o jeito que elas olham pra você, até hoje, na televisão, quando você fala, é é uma coisa cativante. E eu sempre falo que nós somos professores antes de ser técnicos, a gente tem essa coisa boa no Brasil, que você tem que ter a formação como professor antes de ser técnico. E mesmo aqueles que não são, acabam pela natureza da profissão, né. E saiba que a minha admiração por você, hoje, eu não sei se ela triplicou, quadruplicou, nem sei qual que é a razão, esse número, se tem algum, Duda. Eu te desejo muito sucesso, cara, muita saúde, primeiro, para você poder fazer tudo o que você quer, para você poder ser feliz com a tua família. Com você mesmo primeiro, né, pra você estar bem, com a tua família, nos teus projetos. Te agradecer demais por ter salvo esse tempo para vir conversar aqui com a gente, cara. E já vou deixar aqui o convite para você voltar. Eu já vou deixar aqui a gente falar de mais voleibol, falar de coisas mais específicas, mas poxa vida, que experiência incrível foi conversar com você nesse episódio aqui hoje. Foi espetacular. Cara, um beijo no teu coração, obrigado demais. Demais mesmo. Pô, da minha parte, Duda, a gente se conhece aqui há 20 anos já, velho, mas por aí, né, assim, a gente se enfrentou bastante lá na universidade, trabalhamos juntos, né, lá na Liga Mackenzie, jogamos muito contra na base também, e, pô, fizemos um curso junto, né, lá no quando eu era coordenador lá dos cursos da Unisport Brasil, você me deu essa honra de ser um dos palestrantes também. Cara, a minha admiração por você sempre foi muito grande e cresce cada vez mais, cara. Eu sempre vibro muito com todas as suas conquistas, toda vez que você
muda de time, é contratado, sobe na carreira, ganha um jogo. Eu tô lá vibrando, porque realmente eu sou fã do seu trabalho e sou mais fã ainda da pessoa, Duda, né? Então, por te conhecer já há muitos anos, a minha admiração é muito grande por você, cara. Então, e hoje, cara, você deu uma aula pra gente de humanidade, né? De se preparar mesmo, de valorizar, estudar, valorizar, buscar conhecimento, que é isso que a gente faz aqui, conversar com as pessoas sobre se capacitar e melhorar, que é o que a gente faz aqui, e, cara, colocar as pessoas na frente de tudo e fazer com que essas pessoas façam parte, sejam protagonistas do processo, como você mesmo falou. Então, cara, muito obrigado mesmo por ter dedicado esse tempo aqui pra gente. Sucesso na sua carreira, estarei vibrando com certeza. Quando eu for ao Brasil, estarei visitando você de novo. O ano passado fui lá, visitei o treino do Duda, esse ano vou de novo. Eu acho que esse episódio está saindo ali no meio de dezembro, não sei que dia exatamente. Mas possivelmente estarei aí com você quando esse episódio for ao ar. E, cara, sucesso, velho. Sucesso mesmo, que você merece muito, muito. Cara, uma honra, né? Poder estar com amigos. Os caminhos não me ajudaram a conhecer o Peter, que eu chamo de Peterson, né? Mas tudo bem. Pode chamar. Por ter mais oportunidades. Cara, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, né? Fazer as pessoas conversarem, se falarem, trocar ideia. Tá andando no carro e colocar ali para ir ouvindo, não dá para ver, mas vai ouvindo, e aí você dá uma bisoiada de lado lá. Cara, continuem, né? A busca por ser feliz no que faz, gostar do que está fazendo. Só tenho a agradecer, poder participar disso. Tem uma parte da tecnologia que é boa, né? A gente mesmo à distância, a gente consegue, É verdade. né? Mas quando vierem ao Brasil, eu fui até os Estados Unidos, Feijão, desculpa, eu falei que ia tentar te encontrar lá, acabei Olha, não conseguindo, tá me devendo mas essa. para trocar um abraço, né? Quando vierem ao Brasil, cara, portas abertas, não só do Pinheiros, mas da minha casa, de onde eu estiver. E, cara, continuem trabalhando do jeito que vocês fazem, sensacional, sensacional. Não é à toa que vocês têm o sucesso que vocês têm. Que sucesso não é medido por dinheiro, por qualquer outra coisa. Sucesso é medido pelo sorriso que você vê na cara das pessoas, né? Fazer as coisas com prazer. Às vezes está cansado, às vezes não dá, mas, cara, continua fazendo. Continua fazendo e o importante é, né, eu uso sempre, deitou a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Tranquilo. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Uma honra estar aqui. Sabe, quando precisar de qualquer coisa, né? Só mandar aquela mensagem e a gente está à disposição, né, um para o outro aí o tempo todo. Isso aí, Espetáculo. sensacional. Muito obrigado, velho. Valeu pelas palavras mesmo. Muito nos enobrece. Então, galera, a gente vai ficando por aqui por esse episódio espetacular. Tantas lições aí, insights, emoções. Teve de tudo aqui. Muito bom. E se você quiser ir para os Estados Unidos, explorar os. Quantos caminhos, Peter Bristotti? Lá vem o eco. 187. 187 caminhos para você vir para os Estados Unidos. Clica aqui, ó. Acesse o QR Code que ficou na tela do episódio inteiro. Entre em contato com a Nexus Next através do Lucas Negrini, nosso grande amigo Lucas, que ele vai te dar os caminhos. Fala que você viu esse recado lá no 7 Point Podcast, beleza? Então, curte, compartilha e é nóis. Deixa o comentário, compartilha com o gato, cachorro, periquito, papagaio, todo mundo, com a avó, para que todo mundo, mais gente tenha acesso a esse conteúdo e espetacularmente, ou especialmente hoje foi espetacular. Aí. E não se esqueça de voltar para conferir o próximo. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo.